Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a esta Casa de Luz. Que Joana e as freirinhas possam abraçar e envolver a todos aqui presentes e a todos aqueles que nos assistem. Vamos nos acomodar confortavelmente em nossas cadeiras, fechar nossos olhos, serenar nosso coração e nossa mente. Vamos entrelaçando amorosamente os nossos corações, nos ligando à espiritualidade amiga aqui presente e ao nosso mentor individual, querido amigo sempre presente, sentindo sua presença protetora e agradecendo-lhe seu amparo constante. Nos ligamos a Joana de Ângeles e todas as freirinhas do campanário, agradecendo por nos receber com tanto carinho sempre que aqui chegamos. Vamos nos ligar às equipes de segurança e proteção desta casa, que tão carinhosamente prepararam este ambiente, e também com as fraternidades que dão sustentação, que trabalham junto a nós em nome de Jesus. Vamos nos ligar a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, e pedir-lhe que nos ajude a fazer nossa ligação com o nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos e exemplificações. Mestre, pedimos que se faça presente entre nós e que nos auxilie em nossa ligação com Deus, nosso Pai e Criador, a quem agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair frente a tantas tentações. E, se for possível, livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E agora, abrindo bem os nossos corações e nossa mente, nesse momento, pedimos a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos a luz branca do Cristo que seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio. Aos assistidos em tratamento de P2, pedimos que se liguem às equipes deste passe neste momento, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo da coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. Amarelo no frontal,
para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Rogamos a projeção da luz da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar a luz com as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessário. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos as equipes espirituais por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem mentes e corações para a palestra desta tarde com o Sr. Ailton. Que assim seja. Olá, meus irmãos e irmãs do Joana de Ângeles. É para mim sempre uma alegria estar aqui, trazendo, discutindo, debatendo o Evangelho, temas tão importantes neste momento em que nós passamos por várias transformações, por várias turbulências, não é mesmo? O tema de hoje, em que eu peço a luz do Mestre, a luz de Jesus nos envolvendo, é um tema bastante interessante, bastante abordado nas casas espíritas, de volta à vida espiritual. E durante todo o tempo que eu fiquei estudando esse tema, assistindo palestras, lendo, consultando vários livros, várias obras, eu cheguei à conclusão que para falarmos da vida ou no plano espiritual, ou seja, de volta à vida espiritual, nós precisamos falar da nossa vida aqui. A doutrina espírita nos conta, nos registra, nos ensina que nós ainda necessitamos reencarnar pela condição que nós temos. Uma das bases da doutrina espírita é a reencarnação, com múltiplas existências, até que o nosso espírito vá se depurando de tal sorte que em algum momento não necessite mais reencarnar. É como se nós viéssemos para uma escola e, obviamente, quem que nós vamos ver do nosso lado numa escola? Estudantes. Se nós estivéssemos num presídio, quem nós viríamos ao nosso lado? Detentos, criminosos, pessoas que erraram em algum momento. E nós estamos aqui um pouco por cada uma dessas coisas. Um pouco porque erramos em algum momento, um pouco porque temos que evoluir, temos que aprender. Por isso chamamos a nossa condição aqui de um planeta de provas e expiações. E nós ainda estamos numa orbe bastante atrasada, diga-se de passagem. Note aí tantas atrocidades que assistimos na nossa sociedade atual. Então,
o que acontece é que nós necessitamos dessa questão da depuração para desenvolvermos dois aspectos principais: a nossa inteligência e a nossa moral. Às vezes eu costumo dizer, que a inteligência, se nós tivermos recursos financeiros, nós podemos até comprar um curso de medicina, que seja. O dinheiro é capaz de nos trazer conhecimento, muitas vezes. O maior desafio, sem dúvida nenhuma, está nas questões morais. E é esse o ponto que nós precisamos tratar antes de pensar na volta à vida espiritual. Porque a nossa vida é uma continuidade. Nós, espíritas, dizemos por uma questão pedagógica que o espírito encarnado é uma alma. Quer dizer, denominamos como alma. E o espírito sem este invólucro carnal seria tão somente um espírito. Mas como está o nosso comportamento, Então, aí eu vou examinar vários pontos do Evangelho, e quando a gente chega ali na questão 780 do Livro dos Espíritos, e do Evangelho depois a gente vai falar do sede perfeitos, do bem-aventurados os aflitos. Na questão 780 eles dizem o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa foi a questão feita aos espíritos. A resposta: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Vem o item A, a pergunta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha que interessante essa questão, quanta informação nos traz. Quer dizer, através da inteligência, nós podemos compreender a diferença entre o bem e o mal. Divaldo uma vez comentou isso numa das suas palestras. Como é que a gente consegue distinguir o bem do mal? Pela sensação causada. Quando praticamos o bem, é uma sensação maravilhosa, de recompensa, de algo que nos presenteia muito mais do que aquela pessoa que está recebendo. Entretanto, quando praticamos o mal, imediatamente a nossa consciência aponta que aquilo não está correto. O nosso coração dispara, nós temos receio que alguém esteja nos vendo. São, certamente, indicadores de que não estamos agindo corretamente. Então, e aí nessa questão se fala muito da responsabilidade. Nós, à medida que temos conhecimento, a nossa responsabilidade vai aumentando. Muitas pessoas se negam a estudar, a fazer os cursos de educação mediúnica, até com medo de estudar e aumentar suas responsabilidades. É curioso que muitas pessoas que passam a frequentar uma casa espírita, por exemplo, acabam às voltas com inúmeros problemas que até não tinham antes. E a pessoa fala: puxa vida, mas eu comecei a vir ao centro e parece que minha vida se tumultuou. Não, na realidade você já está em condição de pagar algumas das suas promissórias. Então a espiritualidade vai permitindo que você faça. E nós já ouvimos falar do muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós, em encarnações passadas, já nos negamos a esse conhecimento inúmeras vezes. E agora isso está sendo chamado. Nós temos que aprender. Nós temos a responsabilidade de aproveitar essa nossa existência. Fizemos um planejamento para estarmos aqui, mais ou menos definindo a família que viríamos, mais ou menos definindo a profissão que teríamos, mais ou menos definindo com quem casaríamos e mais ou menos definindo o gênero de nossa morte. São determinados parâmetros que no desenho da nossa reencarnação, ainda no plano espiritual, determinados pilares, todos eles modificáveis através do que foi mencionado na questão 780, o nosso livre-arbítrio.
Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Mas como nós estamos pautando a nossa vida? E aí a gente vai lá no Sede Perfeitos, por exemplo, e aí a gente encontra uma questãozinha lá que eu parei de anotar porque eu me cansei, que são alguns parâmetros que eles definem neste capítulo, que eu recomendo sempre a leitura integral, a respeito do que seria o homem de bem. Então foi necessário que eu fosse visitar esses pontos para que possamos debater um pouco aqui. Então veja, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete a todas as coisas à sua vontade. Então, note, se eu acredito em Deus, entendo que Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, o que está acontecendo conosco neste momento há que ser absolutamente justo. Ou então eu teria que partir de um pressuposto absurdo de um Deus injusto, que seria, portanto, um Deus imperfeito. E isso não faz sentido. Então encontramos nessa primeira observação de como pensa um homem de bem, e já encontramos dificuldade de seguir, né? Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais além dos bens temporais. Então veja só, nesse momento em que estamos vivendo uma pandemia, quantas pessoas perderam a fé no futuro? Isso é falta de fé, é falta do primeiro item do homem de bem. Se eu acredito em Deus, acredito que Ele é soberanamente bom e justo, há que haver uma justiça, uma coordenação em tudo isso. Então esse homem de bem, ele não deposita nas questões materiais mais do que elas mereceriam da nossa atenção, e sim nas questões espirituais, até porque somos seres espirituais numa experiência material, e não o contrário. Então nós temos que lembrar disso, não colocarmos demasiadamente força na matéria. Aqui cabe uma observação, o como estamos educando os nossos filhos, que também faz parte da nossa responsabilidade aqui, quando nos casamos, enfim, quando constituímos uma família. Notem que nós estamos preparando os nossos filhos para serem bem-sucedidos, para ganharem mais, para terem salários maravilhosos, mas não para serem bem resolvidos. Hoje a juventude está em depressão, está sofrendo síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, ansiedades de toda ordem, noites mal dormidas. E os pais têm parte de responsabilidade nisso, porque não vêm orientando e conversando com os filhos acerca das questões espirituais, acerca da certeza dessa continuidade da vida, dessa vida infinita, que não para aqui do instante, desse lapso de tempo entre o berço e o túmulo. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as vive sem murmurar. Então olha só, somos assim, né? A gente quase não reclama. A nossa dor é a maior do que todos, né? Até aquelas pessoas que disputam dor, sabe? Um vai contar alguma coisa, eu não estou me sentindo bem. Você nem imagina, eu estou me sentindo pior ainda. Parece que há uma competição para ver quem está pior. Então vejam, meus irmãos, nós temos que começar a trocar isso pelo agradecer, pela gratidão, pelo contar nossas bênçãos. Há um livro chamado Milagre de Deus, se eu não me engano, o maior milagre do mundo, de Og Mandino, que tem o Memorando de Deus como um dos seus capítulos. Não é um livro mediúnico, mas é uma das páginas mais lindas que eu já li. É um memorando de Deus para ti. E uma das coisas que ele cita lá é: conta tuas bênçãos. A outra, usa com sabedoria teu poder de escolha, livre-arbítrio. Caminha mais uma milha. Por quê? Porque a gente quer desistir. A gente quer parar antes.
A gente quer ficar só prestando atenção na dor. O homem de bem é aquele que sai em direção ao outro, ele esquece das suas dores. E aí ele começa a tornar a sua vida aqui na terra uma vida de significado. Uma vida que faz sentido. E aí sim, daqui a pouco eu vou comentar o que pode se esperar do outro lado. Tudo vai depender da nossa atitude aqui. Então é necessário que a gente olhe o Evangelho, que é um guia perfeito de conduta ética, moral. Lá estão contidas todas as coisas que nós necessitamos para ter uma vida reta, para caminharmos no bem, para não ficarmos apreensivos, para termos noites bem dormidas, para não adoecermos o corpo físico, porque não fomos feitos para ficar doentes. Somos doentes pela nossa irresponsabilidade, pelos nossos exageros, pelo nosso não vigiai e orai, nesta ordem. Porque não costumamos vigiar nem os nossos pensamentos. O homem levou milênios para ter o pensamento contínuo e agora não sabe o que faz com ele. Não sabe sequer se livrar de um pensamento negativo, que bastaria apenas substituir por um positivo. Então, visitando essas páginas aqui, o homem, possuído de sentimento, de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Puxa vida, eu não sei quantos viveram isso tudo, né? Eu estou só no 4º item desse homem de bem. Eu resolvi parar no 13º. E ao final, os espíritos ainda comentam que esses não são todos os indicadores. Isso a gente consegue perceber qual é o espaço, qual é a oportunidade que nós temos. Se nós nos dedicássemos a um item desse por dia para refletirmos, para tentarmos melhorar, como diz Santo Agostinho numa das questões, se não me engano, 919, do Livro dos Espíritos, em que ele dá essa receita que devemos fazer um balanço ao final do dia, para sabermos onde erramos, onde podemos melhorar, e aí seguirmos o que os japoneses chamam de Kaizen. Hoje, melhor do que ontem, mas pior que amanhã. Ou seja, a questão da melhoria contínua. Nós temos que procurar atacar esses pontos, essas mazelas, que apontam uma característica principal dos espíritas, que está longe de não ter defeito, mas sim a capacidade, a luta ferrenha em combater esses efeitos. É assim que se reconhece um verdadeiro espírita. E aí vai, gente. Ele é bom, humano, benevolente, encontra satisfação nos benefícios, respeita as convicções dos outros, sem lançar anátema, sem lançar aquelas reclamações, aquelas críticas. Ele simplesmente respeita o outro, a opinião do outro, que pode ser diferente de você. Porque o processo evolutivo, embora estejamos matriculados na mesma escola, um desenvolveu mais uma determinada virtude, outro outra, mas certamente todos nós somos grandes necessitados. Estamos aqui por isso. É indulgente com as fraquezas. Enfim, estuda, olha isso aqui, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. É isso a característica do espírita, inclusive. Então, por aí vai. E aí a gente começa a perceber como nós estamos um tanto distantes disso. E aí a gente começa a falar, puxa vida, como é que eu posso pensar na vida de volta à vida espiritual? Que, como o próprio título diz, vida, a vida continua. Eu fico entristecido com algumas pessoas acreditam no nada. Outras acreditam que nós vamos voltar para uma massa coletiva. Como seria possível a justiça de Deus se nós perdêssemos a nossa individualidade? Então, uma das questões que aprendemos, quando desencarnamos, nós não perdemos a nossa individualidade, não perdemos as conquistas que fizemos no campo intelectual e moral, mas perdemos aquela visão
turva que nós temos quando estamos encarnados. As coisas se escancaram na nossa frente. E aí a gente vê, nessa questão 159, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos. Olha essa questão que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, notem esse aspecto, com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ele se sente como que aliviado de grande peso, pois que não teme nenhum olhar percrustador. Então, olhem só, se você está com a sua consciência tranquila, se você teve uma vida pautada nesses indicadores do homem do bem, de bem, se você tenta visitar e revisitar as suas mazelas, tentando se melhorar, obviamente que você não vai temer ser questionado por ninguém. Mas se desencarnássemos hoje, se partíssemos hoje, será que isso é uma verdade? Será que não temos alguma desavença com alguém? Alguém que deveríamos ter voltado a falar, voltado a conversar? Então, gente, é muito importante que nós pensemos na nossa conduta de hoje, para que tenhamos uma passagem tranquila para o lado de lá. Aí vem a questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Vocês já perceberam quando a gente é acordado de uma forma violenta, que a gente fica meio desorientado, meio sobressaltado, alguém nos assusta, algum barulho? Nós sentimos um estado de perturbação. E às vezes nem mesmo com um susto. Às vezes acordamos e ainda demoramos para que a gente... Esse é um fenômeno que se dá mais, inclusive, às segundas-feiras, porque a gente acaba demorando para voltar do que vivemos no final de semana, né? É mais ou menos isso. Afinal, eu não quero dizer nada, mas o dormir é nada mais, nada menos do que um treino para a morte, um treino para o desligamento. Não obstante, as pessoas que vão ficando mais velhas vão dormindo mais, vão treinando mais para esse momento, né? Agora que eu falei isso, todo mundo vai ficar acordado, ninguém vai querer dormir mais. Mas o que importa, no momento do sono, o nosso espírito, embora ainda ligado ao corpo, ele sai, ele se desconecta. O que é então o processo do desencarne? Estes fios que nos ligam ao corpo são rompidos e o espírito só segue o seu caminho. E aí ele vai estar por si, como estamos por si aqui. Eu falo que a carreira é solo. Podemos ter alguém com um título de marido, de mulher, de filho, de tio, de irmão, de pai, de mãe, mas a carreira é solo. O princípio da evolução é você com a sua consciência, é um faça você mesmo. Então, essa questão é muito importante. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Diz a questão 164 do Livro dos Espíritos. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que essa cessasse, né? A vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Porque veja, nós temos, resumidamente falando, corpo, perispírito e espírito. Quando desencarnamos, nós conservamos nosso corpo perispiritual, que guarda as impressões da matéria. E quanto mais formos focados na matéria, maior será esta impressão. Maior será essa dificuldade de desligamento. Aí vem uma questão muito interessante, a 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação?
Olha que interessante, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então a pessoa não necessita ser espírita. Se ela tiver a consciência, a prática do bem e a consciência pura, e aí de novo a questão da purificação, de nos depurarmos. Imaginem um copo com água suja, que nós fôssemos colocando uma gota de água limpa de cada vez, uma gota de água limpa. Logo, logo aquela sujeira toda vai saindo e vai ficando só um copo limpo. Nós somos esse copo, não perfeitos, mas perfectíveis. E aí eu me lembro rapidamente contando uma passagem que aconteceu com o Divaldo Pereira Franco, que uma pessoa tinha passado por uma cirurgia, quase morreu, e o Divaldo foi visitá-la, algo assim a história, se eu estou me recordando bem. E aí, essa pessoa falou: Divaldo, que bom que você veio, eu tive essa bênção, a bênção de ter escapado da morte, agora eu quero recomeçar minha vida, eu quero fazer diferente, eu quero seguir o Evangelho, eu quero ser um homem de bem, porque eu tive a chance de escapar da morte. Você tem um Evangelho aí? Podemos ler o Evangelho? Eu vou partir da minha vida do ponto que for apontado no Evangelho. O Divaldo respondeu: claro, meu irmão, eu tenho um Evangelho, que ele sempre anda com o Evangelho. Ele pegou, falou: abra você. Ele abriu ao acaso a lição. E aí ele colocou o dedo: Divaldo, leia isso para mim. É a partir desse ponto que eu vou começar, que foi aberto ao acaso, que eu vou começar a me recuperar. Aí o Divaldo: posso ler? Pode. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que é o item que está no Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho, pelo Espírito Fênelon. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala: e se fosse um homem de bem, teria morrido. É uma verdade, porque a pessoa pode já não necessitar ficar aqui. A gente faz uma análise toda deturpada, porque nós colocamos como parâmetro a matéria. A gente diz assim: puxa, tão jovem, partiu. Mas, meu Deus do céu, se essa pessoa teve a possibilidade de partir tão cedo, isso pode ser uma bênção. Se não for um motivo de ter abreviado a própria vida, um suicídio, ou um suicídio inconsciente, às vezes, pelas negligências, pelas irresponsabilidades, pelos desmandos que eu mencionei. Então a nossa vida é uma vida que precisa ser cuidada aqui, para que mereçamos uma oportunidade melhor do outro lado, para que a espiritualidade possa nos acolher. Não existe ninguém que tenha ali a sua carteirinha, já eu sou espírita, eu vou ser bem recebido. Nada disso. Tudo vai depender da sua conduta, tudo vai depender das suas crenças, tudo vai depender da prática da caridade que você treinou aqui enquanto encarnado. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar dos pequenos detalhes, vamos procurar melhorar um pouquinho a cada dia. É isso que o plano espiritual espera de nós, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente possa alçar voos maiores, para que a gente possa merecer viver num mundo de regeneração e demais escalas maravilhosas, evolutivas de orbes, num universo todo ele povoado de formas de vida que nós nem sequer conseguimos conceber com a nossa limitação de inteligência. Será que esses povos evoluídos não poderiam contatar a gente? Às vezes eles não nos contatam pelas nossas limitações. É como tentar ensinar a tabela periódica a um gorila. Nós estamos muito atrasados ainda, mas nós temos uma oportunidade muito grande. E a oportunidade é esta. É a vida que nós estamos tendo, da qual temos que ser gratos, olhar para o alto, lembrar de manhã, fazer nossas preces, colocar água para fluidificar, fazer o Evangelho, fazer a prece que tem 3 propriedades: pedir, louvar ou agradecer. Ao invés de pedirmos tantos, vamos louvar e agradecer mais. Porque é isso que nós precisamos para que tenhamos paz, para que não aconteça como em alguma passagem de um dos livros do André Luiz,
que ele se deparou com vários espíritos adormecidos, porque acreditavam que na outra existência, de acordo com as suas crenças aqui, permaneceriam dormindo, o sono eterno. São espíritos que vão ter uma dificuldade enorme para compreender que desencarnaram. Então, nós que temos esse conhecimento de que a vida é um contínuo, a vida é um contínuo, às vezes estamos encarnados, às vezes vamos estar desencarnados, mas evoluindo sempre, como diz a frase lá de Kardec, que está printada no seu túmulo: nascer, morrer, renascer, progredindo sempre. Tal é a lei. E aqui eu fico agradecido que estou por toda essa atenção e desejando que, nesse momento, Jesus coloque as mãos sobre todos nós, abençoando a nossa existência, para que a gente possa fazer diferença na existência de outras pessoas. É o que eu desejo. Que Jesus nos proteja sempre. Obrigado. Vamos agradecendo ao palestrante esse roteiro de conhecimento, de responsabilidade, que carinhosamente nos deixa na tarde de hoje como uma lição a ser aprendida, estudada, vivenciada com muito amor. E é neste amor intenso que habita em nossos corações que vamos novamente fechando os nossos olhos, vamos nos conectando novamente aos nossos mentores, a Joana de Ângeles, e agradecendo pela palestra carinhosa desta tarde. Que vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor, de serenidade, entregando as mãos de Dr. Bezerra de Menezes, as equipes responsáveis pelos tratamentos desta casa, a Mãe Santíssima, aonde uma vez mais rogamos, Mãe, que nos cubra com o seu manto, que nos fortaleça as pegadas da nossa evolução, auxiliando-nos a perdoar, compreender e amar, auxiliando, Mãe, a vivenciar os ensinamentos do Mestre. E nestes ensinamentos que as nossas vibrações de paz e luz possam banhar a nossa louvação ao Pai amado, que sempre nos orienta e nos encaminha. E uma vez mais, Senhor, te louvamos ao dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade hoje e sempre. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como perdoo a todos que me ofendem. Não me deixe cair em tentação, livrando-me do mal. Que assim seja. Que possamos todos ter uma boa semana, com muita paz e muita luz em nossos corações. Que assim seja.